caso de internação e tal, tem que internar, vamos avaliar. Então a pessoa que vai junto conosco decidir isso. Até porque, vamos trazer para a questão nossa aqui da dependência química, se o indivíduo não quiser, não vai funcionar. Se a gente colocar essa coisa assim, ó, você tem que se internar, você tem que tomar esse remédio. Ele até vai no início aceitar e tal, mas a tendência é que ele não dê continuidade, porque está sendo uma coisa positiva, uma imposição. Então, a orientação não diretiva é dificílimo, porque junto com aquela pessoa nós vamos tentar encontrar um caminho. Você não dá uma diretriz, mas vamos ver o que está acontecendo, estou sentindo que... De repente, sabe que você não... Aí joga a questão, você está precisando de um local para ser ouvido, ou então um grupo de NA, de AA, você buscar um local, né? Ou você dá o seu nome aqui para desobsessão, né? De repente até explicar o que é o tratamento da desobsessão, para ver se a pessoa se sensibiliza e comece, a partir dali, né, a se interessar e frequentar o centro. Até essa questão de frequentar o centro, você tem que vir, às vezes no acolhimento a pessoa uma vez ela questiona, você tem que vir pelo menos 3 reuniões de palestra para você ficar, né? Não, a gente tem a proposta, olha, nós temos a nossa reunião pública, se você quiser vir, ficar à vontade de tomar o passe, temos a nossa reunião, e a pessoa vai decidir, né? Então, essa questão da orientação, desse acolhimento é fundamental de não ser uma coisa muito imposta. Obrigado. Então, não ser nada imposto, por quê? Senão você começa até a afastar mais a pessoa de alguma forma, né? Você não está deixando a pessoa decidir, né? E geralmente, eu tenho uma teoria, quando a pessoa busca uma casa espírita ou um local assim, sabe que é espírita, ela já tem um pouco daquela noção do que seja, né? O espiritismo, qual é a proposta de tratamento que o espiritismo oferece, a questão da desobsessão, que é algo assim, importantíssimo, né? E a pessoa que chega na casa, ela está com problema obsessivo. Tem isso, também tem essa. Vocês concordam? Que nem todo mundo está ali precisando da desobsessão. Alguns casos vai ser necessário, para outros não. E aí, nessa primeira ajuda, muitas vezes nós vamos perceber, eu já percebi, a gente identifica até alguns casos, que precisa de um atendimento mais especializado. Aí que eu vou entrar agora nessa questão da psicoterapia, né, e o que a diferença entre psicoterapia e grupo terapêutico, para a gente ver que a psicoterapia ela pode ser individual, tá? No primeiro momento, pode surgir uma demanda para um grupo. E todo grupo terapêutico, você ali dentro do grupo tem um processo de psicoterapia também, você faz um processo analítico, né? Aí passa aí pelo segundo, foi criada, vamos dizer assim, basicamente até por Freud, né, que é o pai da psicanálise. Não botei muita coisa ali para não ficar muito, né, mas foi o Freud que começou esse processo, né? Aí dentro da terapia você tem interpretação analítica de acordo com a linha teórica. Eu particularmente gosto muito da psicanálise, tá? Mas nós temos a TCC, né, terapia comportamental, a existencial humanista, aí tem a gestalterapia, tem várias outras linhas, né? Dentro do processo para você interpretar. O que é a interpretação analítica, né? A pessoa vai trazer a situação, você vai tentar fazer uma leitura daquela situação, né? Por exemplo, a psicanálise, a gente estava falando aqui do passado, né? A psicanálise trabalha muito com essa linha do passado, né? Para você entender o que o indivíduo está sendo hoje. Aí você vai buscar lá atrás, na infância, na adolescência, né? Porque para Freud, muitas das questões que nós trazemos hoje, até questões neuróticas, de transtorno psiquiátrico e tal, ela tem a sua raiz na infância e na adolescência. E isso é um fato. Os traumas, exatamente. Aí você vai lá atrás para buscar isso, para poder ajudar o indivíduo a elaborar. Pode ser até pela PVT, alguns casos, ou não. Você pode ir até a fase uterina, que é a proposta da psicanálise. O Freud, nas pesquisas dele, ele foi até a fase uterina, ele não se aventurou muito. O Jung, que é um discípulo dele, né, que trabalhou com ele e tal, ele já começou a vislumbrar um pouco além. Ele viu que tem alguma coisa, por exemplo, você fala de inconsciente para Freud, só pessoal. O Jung, ele criou o termo inconsciente coletivo. O que é o inconsciente coletivo? É a vivência daquele espírito até em outras vidas, traz aquelas tendências que o Freud, a psicanálise não explica totalmente, né? E então, aí o Jung criou o conceito de inconsciente coletivo, de arquétipos, que são núcleos vamos dizer assim, de energéticos, né? Que induzem o indivíduo a determinada forma. Isso tem raiz lá em outras
for a fundo, né, a pesquisar, e a própria teoria, você vê que tem esse desdobramento. O Freud, ele foi muito feliz, né, foi um gênio, né, ele foi até a infância, e muitos dos traumas que o indivíduo traz vêm da infância. Da infância, como eu falei, adolescência e até do momento atual. O Freud conseguiu, né, entender isso. Quem já leu, alguém aqui já teve acesso a algum livro de Freud, uma obra dele? Né? Ele explica detalhadamente, né, a origem dos sonhos, essa coisa toda, a origem das neuroses, está tudo ali. Só que ele só ficou até a fase uterina. Ele chegou até a fazer experiência de regressão. Olha como é que são as coisas. O Freud chegou a fazer experiência de regressão, mas só até a um determinado ponto, pela hipnose. Ele foi, regredia o paciente até a fase uterina. Aí depois ele parou. Mas aí outros pesquisadores vieram depois e começaram a desdobrar isso. Como é que eles encararam isso? Quem? Como é que eles encaravam isso? Essa história de regressão, né? Além quer dizer, aquém da fase uterina, né? Então, aí no início a academia, vamos colocar assim, né? Eles negaram, eles não aceitaram plenamente. Tanto é que quando o Jung trouxe essa questão de consciência coletivo, dessa possibilidade até da realidade espiritual, tudo isso, né? Que também enveredou meio por aí. Ele foi meio jubilado da sociedade de psicanálise. O Jung foi preparado para ser até meio herdeiro, assim, da continuidade, que ele era mais novo que Freud, né? Da continuidade, o Freud colocou ele lá na sociedade de psicanálise. Quando ele começou com esse conceito, o que a academia fez? Pastor ele. Existem alguns grupos terapêuticos que são assim, grupos temáticos, abordagem de um tema específico, né? Aí eu peguei o tema violência doméstica para botar nos 3 grupos, grupo de reflexão, é uma outra derivação de grupo, e grupo de mútua ajuda, né? Então, esse aqui ainda não é o grupo terapêutico, são grupos que você pode utilizar, grupos temáticos, você abordar um tema, né? Aqui, a gente trabalha muito aqui, né? Vamos falar sobre esquecimento do passado. Aqui a gente fez um grupo temático. Isso aqui está sendo um grupo temático para falar de grupo terapêutico, mas é um grupo temático. Abordagem de um tema. Fala violência doméstica. Você vai falar o que é violência doméstica, vai explicar como é que ela começa, acontece. Aí tem um grupo de reflexão. O grupo de reflexão eu comecei a conhecer mais quando eu trabalhei no CAPS. Você refletir junto com os participantes sobre um tema específico, né? Por exemplo, a própria violência, mas aí você vai pegar as pessoas que estão vivendo a violência doméstica e as pessoas vão falar como é que está sendo essa experiência de violência doméstica, como é que ela está vivendo isso. Aí é um grupo de reflexão. A pessoa vai falar, tem um coordenador do grupo, né? Uma pessoa que vai estar ali à frente e vai dar escuta sobre essa violência doméstica, né? É diferente. Você não entra tanto em questões conceituais, é mais de reflexão. Aí existe o grupo de mútua ajuda, por exemplo, a AMA, que não precisa nem falar, né, gente? Aí a gente está em casa, né? A AMA, poxa, a gente toda semana está aí, que dentro do grupo de AMA pode ter uma pessoa vivendo uma situação de violência doméstica, porque o marido é usuário de droga ou de álcool. Aí você já vai trazer para aquele grupo ali de mútua ajuda, um ajudando o outro, mais diretamente, que é a proposta do RAI do AMA. Então, é uma derivação de grupo, tá? Para a gente, então, começar a entender aqui, passa aí, agora o grupo terapêutico. Grupos terapêuticos, aí a gente pode ter vários tipos, né? Independentes químicos, grupo terapêutico com familiares, grupo terapêutico com pacientes somáticos e psicossomáticos, grupo terapêutico com pacientes psiquiátricos. Eu botei só esses 4 só para a gente ter uma ideia. Então, vamos começar aqui. O grupo terapêutico independente químico é a nossa proposta aqui, né? Mais específico, mas não que a gente não faça dos outros. Que seria assim, a pessoa que tem problema com o uso de cigarro, problema que tem problema com álcool ou drogas ilícitas, né? Aí você vai reunir pessoas que vão falar sobre esse problema, ali num espaço de grupo, né? Você vai dar uma escuta específica para essas pessoas. Então, o cigarro, o pessoal usa o cigarro há muito tempo, nunca tive problema, mas sabe o que vai fazer? Vai trazer problema. Aí ele vai começar a falar, já sinto falta de ar e tal. Engraçado, lá no abrigo que eu participo, né? Eu não atendo diretamente, só quando surge uma demanda, né? Aí chegou umas idosas lá, chegou uma senhorinha fumante.
E ela já está até na cadeira de roda, e ela não consegue nem andar, que ela já fica. Ela anda, senta, já. Aí continuar fumando, ela pode ter um infarto, ou até a pressão dela pode ir lá em cima, e piorar o quadro dela. Então é o risco, né? Uma vez aqui teve um caso aqui, uma senhora também botou o adesivo e foi fumar, ficou fumando, a quantidade de nicotina no organismo dela ficou muito alta, ela teve que dar entrada na UPA. Geraldo, não é, porque não é só o... Ele consegue parar, né, com o uso do álcool, e as drogas ilícitas, quem sabe, a maconha, a cocaína e outras, né, também é uma proposta também de... Aí eu não quero trazer a questão polêmica entre redução de... Mas eu tenho que falar, né? Redução de danos e abstinência total. Tem duas linhas hoje teóricas que ela faz assim, ó. Na minha visão, ela tem que fazer assim. Você pode começar com a redução de dano para chegar na abstinência lá na frente. Essa aqui é uma proposta que seria saudável. Só que a pessoa às vezes quer ficar só na redução de danos. E tem gente que defende que se você, o indivíduo tem a compulsão, ele não pode beber nada. Se ele beber a primeira golada, ele vai desencadear uma vontade e ele não vai conseguir chegar lá na frente. Então, é uma questão que tem que ser avaliada caso a caso. Tem indivíduo que não tem uma compulsão tão intensa, então você consegue fazer a redução até ele chegar na abstinência. Agora, quando o indivíduo mesmo, ele tem até, segundo tem uma alteração genética no sangue, a gente sabe também no nível de neurotransmissor, ele não vai conseguir, ele vai usar e ele vai perder o controle, e aí ele não vai conseguir. Quer falar? Não, então, aí essa teoria, isso cria, né, uma polarização dentro da área de saúde que até cria uma atitude meio preconceituosa. Por exemplo, o pessoal que é o SUS, olha só a questão, o SUS que é implantado nos CAPS, nos postos de saúde, nos hospitais. A maioria dos profissionais ali são da redução de danos. Pode pegar um ou outro religioso que vai fazer a mediação. Não, eu sou a favor da redução, mas com foco na abstinência. Como é o meu caso, eu me considero assim. Eu acho que você pode. A redução, por quê? Você obrigar o cara a parar. Lembra que eu falei a orientação não diretiva? Então, você obrigar o cara a parar de vez, às vezes você não consegue. Assim como o cigarro, você bota o adesivo de 21, depois passa para o de 14, para o 7, até você tirar o adesivo e o cara parar. É gradual. Não é de imediato. A parada do cigarro é gradual e pelo Ministério da Saúde. Então, essa questão de você, às vezes, tem que parar, assim, eu tenho uma teoria também. Se você pode até pedir o cara para parar de vez, que é uma linha interessante, mas você tem que dar todo um suporte para eles, de medicamento, de psicoterapia, que é o que esses grupos religiosos, infelizmente, não fazem. Eles pedem o cara para entrar nessa comunidade terapêutica, você vai ter que entrar aqui, você vai parar agora. Tem que parar, senão você não vai admitir. O cara para. Só que ele vai começar a ter reação psicológica, até psiquiátrica e orgânica, que lá dentro ele não tem como lidar com isso, porque ele não tem uma equipe, não tem enfermeiro que sabe conter o cara, não tem um psiquiatra que sabe dar uma medicação adequada. Né? Até um médico clínico, o cara vai começar, estou com uma dor no meu estômago, não sei o quê. Aí ele começa, sem saber, ele começa, se ajoelha e ora a Jesus que vai melhorar. Crianças, adolescentes e adultos. Criança eu acho que é a latim, né? Sim. É latim, criança e adolescente no NA e no AA, e adultos, né? Propriamente dito. E é um grupo terapêutico paralelo também. Enquanto a pessoa está sendo atendida, a família está sendo atendida numa outra sala. Isso também é importante. É um outro tipo de grupo terapêutico. Que aí você tem que fazer sobre terapia de família, constelação familiar, né? Que eu acho que a constelação familiar, para mim, é porque eu sou mais antigo, então a gente estudava como terapia de família. Agora mesmo que é uma constelação familiar, a gente estuda relações familiares. É interessante também, né? Mas é nada mais, nada menos do que a terapia da família, assim, como é que essa família funciona, as relações, os vínculos. Tem até que hora, primeiro? 2h30. Ah, tá, então tem. Aí, o grupo de família é um outro tipo de grupo terapêutico, tá? Grupo terapêutico com pacientes somáticos, psicossomáticos. Esse aqui já é mais especializado em hospital, para pacientes com câncer, hospitalizado, ambulatório, né, e tal. Aí eu acho assim, eu não esqueço aqui. A gente fica assim, até acho engraçado, mas uma vez eu trabalhei aqui no hospital, aí me deu assim, eu tinha feito um curso recente, até lá na UERJ, de
psicologia médica e psicossomática, aí os professores lá falaram, dá para fazer um grupo no hospital, e lá no meu internet dava para fazer, né? Eu vou trazer aqui para o São Francisco. Aí tá, aí falei lá, vamos botar um grupo aqui. Aí engraçado que o pessoal, aí falou, como é que esse pessoal, tinha gente que ia com soro, assim, com cadeira de roda, que tinha uma sala para fazer um grupo, né? Aí era assim, mas só que o pessoal caía de pau em cima do hospital. Porque o médico não passou, que não sei. Aí um dia um médico lá, acho que era chefe lá, ele escutou, né? O pessoal viu que. Aí ele começou a falar, pô, esse grupo, o pessoal tá. Por quê? Eles têm aquela coisa mais somática do corpo. Aí começou a questionar, caiu um pau em cima de mim lá, eu falei, mas o que eu posso fazer, gente? O pessoal tem que dar escuta para ele, até vocês vão ter uma relação melhor com esses pacientes. Mas os pacientes começaram porque a comida não é boa, não sei o que não sei o que, falei, caramba. Aí eu fiquei assim, até que. Aí eu tirei, meu coordenador falou assim, é melhor você não voltar não, porque o pessoal lá tá aqui. Aí eu saí. Aí eu falei, se o médico está sendo, eu falei direito. Aí eu falei, tá bom, então vamos fazer o seguinte. Aí ela tem uma proposta aqui de atender em gosto, você faz esse grupo em ambulatório, porque grupo terapêutico com pacientes, pode fazer em ambulatório, é uma coisa mais leve, né? Aí eu falei, não, tudo bem, vamos ver aí como é que é. Mas eu sei que. Não, porque o grupo, aqui a gente vê, né, quem já participou, alguém que já participou de algum grupo, assim, desses assim, de terapia? Aí eu vira aqui, né? Aqui, né? Então, aí é outro grupo, esse aqui sim, esse aqui é em CAPS, é o grupo terapêutico com pacientes psiquiátricos, pacientes ansiosos, pacientes depressivos, compulsivos, psicóticos, suicidas. Esse grupo aqui é para falar mesmo. Fazer um grupo com paciente psicótico, então, aí é uma coisa que nós, como profissionais, temos que se adequar. Você está fazendo um grupo com paciente psicótico num CAPS, como já aconteceu, o cara, de repente, o cara levanta, cisma, não quer falar, começa a xingar ali, falar besteira. É interessante trazer, né? Senão a pessoa não vai ficar aderir, tem que saber que se ela está afim mesmo. O AA tem essa proposta. Sim. Se você quer, né, tudo bem. Se não quiser, tá ali. Então a pessoa tem que ir por vontade própria, não pela imposição da família ou até do médico, não. Tem que ir porque ela sabe que precisa. Isso vai funcionar assim, né? A continuidade, tem que haver uma continuidade, que não é em um grupo ou dois, estou melhorando, aí some, não vem mais. Não vai adiantar muito, tem que ficar até o próximo que a equipe falar, você precisa ficar mais um tempo, você ainda está inseguro, não está bem. Mente aberta para mudanças, está até aqui, né, gente? Sim, eu botei. Mas aí essa coisa da mente aberta também é interessante, a pessoa tem que estar querendo mudar, né? Não é só ir participar e ficar ali, porque ali eu me sinto com os colegas e tal. Não, é porque quer mudar mesmo, né? E o processo de mudança é mais demorado. Dentro da psicanálise, tem gente que vai psicanálise por 10 anos, um pouquinho, alguma coisa, 15 anos, 20 anos. Eu encontrei uma mulher, ela falou que fazia psicanálise já faz um ano. Meu pai negócio, mas também ela tinha, né, a cabeça, digo assim, bem brincando, cabeça feia, mas porque ela está desde novinha, ela falou que começou, a mãe dela botou ela com 13, 14 anos já para fazer, e ela já, na época de faculdade, ela fez faculdade já com uma certa idade, né? Ela devia ter uns 40. Aí eu falei, gente, ela só deu uma interrompida, mas a psicanálise é lento o processo, né? E a psicanálise ortodoxa mesmo, lá no dia, isso até lá na Zona Sul, naquelas regiões lá, que tem mais consultório psicanalítico, eles recomendam você fazer 3 vezes por semana, 2, 3 vezes, não é uma vezinha só, né? Não, mas se der para fazer todo dia no início, a segunda, a sexta, né? E depois vai espaçando, mas no início é o ideal. E haja grana, né? Porque se for particular, o cara vai ficar doente porque ela não paga menos. Vai ficar doente para depois. Isso não é meio também dependência? Depende, como for conduzir. Porque insegurança gerando a dependência. Não, pode ser, mas se você trabalha e vai tirando, fazendo uma elaboração para a pessoa se afastando aos poucos, né? Tendo autonomia. Mas 25 anos. Geral, 25 anos cria-se um tempo. Sabe? Esse negócio É muito relativo, realmente. Como também é de tal importância para que toda
aquele que lhe busque ajuda seja orientado com equilíbrio, guiando para o labor de autoiluminação. Essa é a questão, orientado com equilíbrio, tem que ser uma pessoa, então, da casa espírita, se ela não tiver uma formação, pode, precisa ter uma formação, até para atender dependente químico, né? Você pode ser um conselheiro de dependência química, precisa ter, ou dentro da casa, ser um médico mais experiente, mas tem que ter aquilo ali, ó, com equilíbrio, para ajudar o indivíduo, né? Isso aí é algo assim interessante. Agora, tem casos que tem que ter especialista mesmo, porque a pessoa chega na casa que você percebeu, e a pessoa que tem que saber perceber se a pessoa tem um transtorno, se ela está ali, ou se ela é um dependente químico. Tem que cuidar do corpo e da alma. Não, mas ter um olhar assim, tem que ter aquele olhar e falar, pô, esse cara ele está estranho, então acho que ele precisa mesmo de um psiquiatra e tal. Aí ele mesmo fala, eu era atendido pelo cara, parei de ir, agora eu quero me aproximar do centro, para ver se eu consigo. Não, mas vamos ver se você então continua o seu tratamento. Você pode até ir, vai ser bom. Mas procura, vou te encaminhar aqui e ver no entorno onde tem esse tratamento. Ó. Aqui em Itaguaí tem ali no ambulatório, dá uma ida lá, conversa lá com ele para ver se te ajuda. Tem um local para atender dependente químico. Eu gostei muito dessa última frase aí, guiando para o labor de autoiluminação. Pessoa mesmo. Não dependência. Isso aí. Você ficar na dependência de estar sempre pedindo alguém para conversar, para ser atendido, Exatamente. E aqui seja orientado com equilíbrio, guiando para o labor da autoiluminação. Para a pessoa parar do guiísmo. Eu quero conversar, eu quero atendimento. Não é bem Por isso que a pessoa tem que psiquiatra. Exatamente, Aí a pessoa está Aí antes Uma pessoa que mostra a outra pessoa para se iluminar. Exatamente. Senão, aquele que está sendo atendido vai ter que ter um psiquiatra também. Porque toda hora alguém vai atrás. Gente. E vocês são a favor de, quando a pessoa chegar a casa de vocês reencaminharem ela para o trabalho, para fazer alguma tarefa? Não. Tem que ter cuidado. Estar presente na presença do outro, né? É ser para ele tudo o que ele precisa que você seja, ainda que por um breve instante. Então é acolher aquele indivíduo ali, né? Mesmo que seja um momento, né, mínimo, mas dar uma acolhida ali. Vai lá, Vira. Escutar é colocar-se de lado por um instante, esvaziar-se de alguns conceitos pré-estabelecidos e perceber que o outro que o outro quer transmitir, né? Falar é uma necessidade, ouvir é uma arte. Aprendamos a ouvir para sem presunção de resolver. Ele está conversando com a estátua do a necessidade é tão grande, coitado, que ele está conversando com a estátua. Aí ele vai ainda estar de óculos. Às vezes só precisamos de alguém que nos julgue, que não nos julgue, que nos subestime, que nos analise, que não nos analise, apenas nos ouve. Então, cuidado com o pré-julgamento também, né? Quem tem tido uma experiência com pessoas em situação de rua, a nossa tendência é ficar meio assim, o cara chega todo sujo, né, com mau cheiro, às vezes, quer tomar um banho, aí a gente fala, primeiro vai lá tomar um banho, se tocar tomar banho, depois a gente vai ver se conversa aí para dar uma... O que a gente pode... Aí a equipe, né, para te ajudar, aí o cara ele só quer tomar um banho primeiro, que é preciso, antes, né, para ir dar aquela orientação, e quando ele vier para conversar, né, que às vezes o cara vem até mudado, você procurar, né, encaminhar ele para algum local, para ver se ele consegue algum tipo de atendimento, né, e não ficar julgando, por que você está aí nessa situação, e não sei o que e tal, bom, vai lá ver, fechou? Não, tem mais um, né, aí ó, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, em Jesus temos o atendente fraterno perfeito. Um dia todos nós vamos chegar nessa condição, né? Além de ter ensinado as multidões através de seus formidáveis discursos, deixou-nos preciosas lições dialogadas, através das quais o seu verbo de luz socorreu os indivíduos, cada um com a sua necessidade, né? Com a sua necessidade. Então Jesus é a nossa grande referência, né? Para fazer esse tipo de trabalho de acolher, de ouvir, né? Então tem fechou, né? Então acho que